Pastor meu amado, bem-vindo de volta então à nossa escola bíblica diária. Vamos estudar mais alguns personagens hoje. Pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, seu lápis, sua caneta, ore ao Senhor. Vamos conosco, vamos lá estudar mais um personagem da Bíblia. Hoje o nosso personagem é Jotão. Na verdade, nós vamos ter mais de uma pessoa importantíssima que teve esse nome de Jotão na Bíblia. E a gente vai aproveitar e vai falar desses dois personagens com esse mesmo nome, né? O que quer dizer Jotão? Jotão quer dizer Deus é perfeito. O primeiro Jotão que nós vamos estudar, pela sequência em que ele aparece na Bíblia, é lá em Juízes, o Jotão, filho de Gideão. Este Jotão, filho de Gideão, ele vai aparecer quando Abimeleque ele tenta assumir o poder em Israel. O que ele faz? Ele vai atrás da família de Gideão e massacra os 70 filhos de Gideão. Ele mata todos os filhos para que não haja herança em relação a Gideão. Só que nesta matança, Jotão acaba escapando, ele acaba fugindo. Então ele se livra desta morte sob Abimeleque. Abimeleque é uma pessoa extremamente ruim, uma pessoa que fez muitas atrocidades no povo de Israel. E aí, o que acontece nessa primeira menção do nome de Jotão é que em Juízes 9, 7, ele acaba protestando contra todos esses atos de Abimeleque. E ele faz um discurso em forma de parábola. Então, isso está a partir do verso 7 do capítulo 9 de Juízes. Vale a pena o amado ler esse discurso. E ele vai até o 21. Então, do 7 ao 21 do capítulo 9. O que acontece é que as palavras de Jotão acabam se tornando realidade, acabam se tornando fato, em cumprimento àquilo que 3 anos antes ele fala. Abimeleque implanta o terror em Israel, até que ele é morto, como nós já vimos, a gente já teve um vídeo sobre este Abimeleque. Ele acaba morto por uma mulher também, quando ele vai assediar uma cidade, os muros estão fechados, esta mulher ela lança uma pedra em cima de Abimeleque e atinge Abimeleque, né? Então, o que acontece aqui, né, em 9:56, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. 57, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles. Assim, a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, Jerubaal aqui é o outro nome de Gideão, não esqueça disso, veio sobre eles. Então, este Jotão, ele fez um discurso, uma parábola contra Abimeleque. E 3 anos depois, esta se cumpre, né, na vida de Abimeleque e na vida dos habitantes da região. Um segundo Jotão que eu vou aproveitar para falar para vocês é o rei Jotão. Ele aparece muito mais tarde, tá? Ele aparece depois. Ele é filho de Azarias. Dependendo da Bíblia, dependendo do trecho da Bíblia, ela vai falar Azarias ou vai falar Uzias. É o mesmo rei, tá? Ela tem 2 grafias diferentes. Então, Azarias ou Uzias, né, é o pai de Jotão. Este Jotão que é rei em Judá. Ele é rei em Judá. Eu estou falando agora da época em que o reino acaba se dividindo.
tá certo? O reino acaba em duas partes, Israel e Judá. Ele é rei em Judá. E ele é pai de Acás. Acás é o seu filho que continua no trono, né, depois da sua morte. Então, ele recebe de Uzias ou Azarias o trono e passa para Acás, o seu filho. A história dele ele está contada em 2 Reis 15, o versículo 5, o versículo 7, e depois, mais especificamente, do versículo 32 ao versículo 38. Vale a pena o amado dar uma lida nesse ponto aqui. E também em 2 Crônicas 27, do versículo 1 até o versículo 9. O que nós temos desta história toda, destas passagens todas? Ocorre que, num determinado momento, Azarias ele é ferido de lepra. E quando ele é ferido de lepra, ele acaba tendo que auxiliar o seu pai no reino, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 15:32, né? 15:32, ele assume o reinado, com 25 anos de idade, diz o 33, né? E ele vai ficar rei, ele vai desempenhar o seu reinado por 16 anos. É interessante aqui, amados, que tanto Azarias quanto Jotão, eles são reis bons. Olha o que diz ali o 15:3. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Então, aqui ele está falando de Azarias, que seguiu os passos de Amazias. E depois nós vamos ver que o próprio Jotão, ele também faz isso. Veja lá em 15:34, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai Uzias. Então, na verdade, o que acontece? Um filho segue a índole do pai, fazendo o que era reto diante do Senhor. Tá? Ele tinha uma política anti-assírica, ele não gostava da Síria, ele tentava se colocar contra a Assíria, e o seu filho, Acás, ele já tinha uma política a favor da Assíria. Vocês lembrem que algum tempinho depois eles vão ser cativos na Babilônia, né? Eles são dominados pela Síria e depois, logo em seguida, a Babilônia. Aqui, nós temos em 2 Crônicas a menção de que ele vence uma guerra contra os amonitas, então ele estava lutando ainda pelo território. Ele era uma pessoa muito ativa e ele construiu muita coisa, ele preparou muita coisa no reino, ele foi um rei muito bom. Então ele construiu a porta alta do templo, que é a porta norte do pátio interno, ele fortificou o muro de Ofel e fora de Jerusalém ele acabou construindo várias cidades na região montanhosa de Judá, e ele estabeleceu fortes e torres exatamente para a proteção contra a Assíria e contra todos os outros reinos que assediavam-no. Super importante, eu quero fechar aqui com este versículo que está em 2 Crônicas 27, capítulo 27 e versículo 6. Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Amém, amados? Bons estudos.